Paulo da Silva, Paulo Sérgio da Silva, e pela mãe da minha mãe eu sou Nazaré, Paulo Nazaré. Então eu gosto muito de lembrar a mãe da minha mãe, da mãe da mãe, e lembrar que isso faz parte do meu trabalho, carregar Nazaré e ser carregado por Nazaré. E isso tem a ver com nome, nomear, né? E a ver com muito do que eu venho pensando sobre a nomeação, sobre os nomes. E então eu posso falar, né, ser Nazaré é meu trabalho e ser da Silva também é meu trabalho. Então, Nazaré pela mãe da mãe e carregar um ancestral e esse ancestral me carrega como um egum, né, uma proteção, uma carranca, um outro nome. E esse nome me protege e também me oculta e me disfarça, me faz outro. Então, Nazaré, Nazaré Cassiano de Jesus, a mãe da minha mãe, e a gente originário aqui desse lugar aqui do Vale do Rio Doce, em frente ao Pico do Ibituruna, né? É um lugar que hoje é uma cidade grande, mas ela começa no Porto de Canoas, chamado Porto das Canoas. Era um posto militar de avanço sobre as terras Boruns, no Vale do Rio Doce. Isso já há muito tempo, e os colonos começam a chegar aí, e a exploração ainda no começo do século XVIII, e isso vai se intensificando ao longo do tempo, fica mais forte já no século XIX, quando Dom João se transfere para cá, né, durante a guerra na Europa, né, quando os franceses se movem para Portugal, para Lisboa, e Dom João, entre apoiar os franceses e apoiar os ingleses, na dúvida, e então os ingleses chegam primeiro porque eles chegaram de barcos e navios, estavam prontos para bombardear a cidade, né, cidade de Lisboa, caso Dom João estivesse com os franceses. E os franceses demoraram, porque vieram caminhando, dizem que vieram caminhando desde Paris. Então, quando os ingleses chegam, ele decide embarcar e com toda a corte sentido Brasil, né? Primeiro para em Salvador e depois segue para o Rio de Janeiro. Dizem que os franceses chegaram lá já famintos, depois de andar, né, desde Paris a Lisboa, né, atravessaram mais da metade da França e toda a Espanha, né, atravessam a Espanha, caminham por grande parte de Portugal e já chegam já em farrapos. Dizem que eles só tomaram conta da cidade porque não tinha ninguém, né? O Dom João já tinha abandonado a cidade. Então ele vem de lá fugindo de uma guerra, e quando ele chega aqui, ele declara guerra ao povo Borum, que era pejorativamente chamado, né, como outros, de botocudos. Era um nome referente ao adorno labial que usavam, e auricular, né, e que para os portugueses lembrava tampas de garrafa, né, botoque. E aí passaram a chamar essa gente de botocudos. E os Boruns, né, como outros, foram
muito resistentes à invasão portuguesa e outras. E os Boruns, né, nessa resistência, eles acabam se adentrando mais ao interior, né? Então eles estavam, em princípio, né, uma parte no sul da Bahia, eles seguem para o sul, mais ao sul, até as margens do Rio Doce, e daí eles vão subindo a margem. E aí dizem que nessa época, né, quando primeiro o Dom João chega em Salvador, e dizem que o povo, né, ou a elite do povo, queria que eles ficassem em Salvador, e aí seria, né, a corte do que seria o reino do Brasil, né, né, aquilo que se chamavam de reino, né, esse anexo. Mas ele segue para o Rio, onde vai fazer a corte. E aí um dos desejos dele era fazer essa estrada que ligava o Rio de Janeiro ao Salvador. E o maior empecilho era justamente a presença dos Boruns nesse caminho. Eles um pouco não pensavam muito fazer um caminho costeiro, né? Justamente porque aí o Espírito Santo também era uma floresta também bastante densa e era de interesse, né, do rei, da corte, da metrópole, manter essa mata ainda preservada, porque ela servia de barreira também natural para outros invasores europeus. Então, mantendo a vegetação aí do estado virgem, né, e aí no estado do Espírito Santo, ela servia como barreira natural, né, uma grande, e de certa forma também a presença dos Boruns também servia de barreira para outros invasores. Mas nesse tempo também tem interesse em fazer essa estrada e outra exploração dessas terras interioranas. Então, eles declaram guerra, né, aos Boruns, né? Os Botocudos são considerados o inimigo número 1 do Estado. E aí a guerra se intensifica e vai cada vez mais piorando até começa já no final do século XIX começa a construção das linhas de ferro, né, e esses desejos de construir uma malha ferroviária no território brasileiro, né, e então no final do século XIX isso vai se intensificando e no começo do século XX isso fica muito forte, e então acontece isso já na República, né, depois do golpe, né, em Dom João, né, o golpe de 89, 1889, eu gosto de lembrar, né, essa sucessão de golpes, então acontece esse golpe e nada muda para o povo, nada muda para ninguém, a não ser a elite brasileira, né? E então a situação para os Boruns segue a mesma e vai se intensificando porque a República tinha essa promessa, né, da modernidade, né? Então fazer a República era um pouco deixar, né, esse passado de império para trás, né, e avançar o progresso, né? E esse progresso é à custa de muita morte, né? E aí, então o que acontece é que aí começa a se intensificar esse programa do Estado, né, da construção das linhas de ferro e a exploração, né, dos minerais, e começa a Companhia Vale do Rio Doce.
também nesse período, né? E ela ajuda na ocupação do território Borum, né, e outros territórios indígenas no país. E ao mesmo tempo acontece os programas de incentivo, né, de aliciamento de europeus para vir ocupar o lugar que antes o trabalho era realizado por escravizados, né? Então, e também um programa de embranquecimento que aconteceu, que foi muito forte, né? E então começam a vir muita gente para cá, primeiro italianos, alemães, né? E então esse território Borum, aí no Vale do Rio Doce, ele é de certa maneira loteado e oferecido aos colonos que chegavam. Então teve uma presença muito forte de italianos, tiveram alguns alemães, mas a maior parte de italianos que vieram ocupar esse território, e a guerra contra os Boruns se intensificou. Então eram oferecidos aos colonos as terras, o título das terras, para que eles desbravassem, se dizia desbravar as terras. E aí é nesse contexto, né, do final do século XIX, século XX, que muitos Boruns acabam deixando o território ou permanecendo no território, mas se convertendo no que eles chamavam de bugres, né? Então, de botocudo passa a ser bugre, que é mais ou menos o indígena domesticado. E aí isso é um pouco da história da minha família, né? E que é um lugar de conflito também. Eu tenho uma parte que vem do de fora e tem uma parte aí que estava aí. Então a família da minha mãe já estava aí e o avô do meu avô estava aí e ele acaba ficando aí nas fazendas, trabalhando nas fazendas, o filho, meu avô. E aí é uma história que muita gente acaba ficando aí nas fazendas e deixando de ser indígena para ser bugre, né? Ser peão, trabalhador, e vai perdendo o seu lugar, não deixa, né? Deixa de ser indígena para ser qualquer coisa no meio. Mas ao mesmo tempo tem uma resistência de quem está fora e também uma resistência de quem estava dentro. Então tem um tio, o irmão da minha mãe, que traz muito disso e que eu devo muito do pensamento a ele, o Divino. Então o Divino era um homem que quebrava ferramentas, né? Então ele era destinado para trabalhar nas fazendas e uma das maneiras de resistir ele, né, sua resistência, era quebrar as ferramentas de trabalho, né, justamente aquelas ferramentas que era para ser realizado esse trabalho. E ele quebrava isso e depois ele começa a andar como outros Boruns andavam, né? Então os Boruns sempre foram andarilhas, né? Andantes dentro de um território. É importante pensar isso e falar disso, que um território não quer dizer que o fato dessa pessoa transitar por um território, mover e deslocar, que ela não tem um território, né? Então esse conceito de nômade que não tem lugar não cabe aí, e não cabe para muitos, porque o fato de andar e de se locomover por um território não faz que ele não tenha um território, que ele não pertença, mas é um pertencimento que se expande. Então o território, ele é maior, né? Ele tem um território de trânsito e o que acontece com a criação das fazendas é justamente quebrar esse território
impedir o trânsito e retirar esse território, né, dessas pessoas. E é muito importante falar nisso, não só para o povo Borum, o povo Guarani, o Kaiowá, que é considerado, né, dizem que é nômade, mas não é esse conceito de nômade que não tem um lugar de pertencimento. Eles têm um pertencimento e quanto mais se desloca, né, esse território se expande. E qualquer coisa que é criada e que interrompe esse trânsito é prejudicial, né, não para a existência, na verdade, para a existência de corpo, cultura, conhecimento de um território. Mas isso, de certa forma, não impediu muitos de continuarem em trânsito, né, e o irmão da minha mãe, o Divino, permaneceu em trânsito também, mas nesse contexto que foi sendo criado, ele foi sendo colocado como um marginal, né? Alguém que não gosta do trabalho, né? Alguém que quebra as ferramentas, né? Quebra o meio de trabalho e ele tinha algo que vinha da mãe, né, que é uma mediunidade, e ele incorporava. Então eles diziam que o dia que ele incorporava era o dia que ele fazia esse ato de quebrar as ferramentas e que ele não prestava para o trabalho. Então que ele não parava em serviço nenhum. Então ele era um moço que vinha em casa, né? A gente, e isso é bom. Então a minha família primeiro, a gente morou num morro que era um do segundo morro aí da região, é o Morro do Carapina, fica em frente ao Pico do Ibituruna. Então aí nós moramos num terreiro, que deixou de ser terreiro e o dono passou a alugar os barracos dos orixás, né? E eu nasci num barraco desse. Na verdade, eu nasci no pé do morro, no hospital Santa Terezinha. Depois minha mãe volta pro barraco, né? Então eu cresci no barraco até uma certa idade. Depois nós mudamos para um outro morro, Planalto, e a gente foi viver às margens da Rio Bahia. A estrada que mais tarde, né, foi criada, que une, né, o Rio e a Bahia. Então o desejo do Dom João, de certa maneira, vai ser realizado mais tarde e pavimentado, né, depois do Juscelino Kubitschek, quando vem o boom do automóvel, né, e a indústria do asfalto. Então, uma parte da minha vida eu passei no Morro do Carapina e outra parte na margem da Rio Bahia. E aí eu conheci muita gente, né? Cresci com muita gente que transitava, justamente fazia esse trânsito entre Rio e Bahia. Alguns ficavam no meio do caminho aí. E então aí eu tomei o contato com esse modo de se deslocar. E essa gente era tratada como doida, né? Eles falavam, aqui nessa cidade tem muito doido, porque eles vêm da Bahia para o Rio de Janeiro e acaba ficando aqui, né, na metade do caminho. E aí é que eu cresci, né, uma parte. E essa cidade está aqui, né? Ela hoje se chama Governador Valadares, mas eu não gosto muito de Governador Valadares. Eu gosto de falar Uatu, Vale do Uatu, é o Rio Grande, o Rio Largo, a Água Grande, é o nome do Rio Doce, em Borum. Ou eu falo Santo Antônio das Figueiras, Figueirinha, tem um rio aí que deságua no Uatu, que é o Figueirinha.
E antes aí tinha muita figueira, o guapó, e a figueira que é um iroco. E aí tinha muito. E um dos primeiros produtos da cidade, né, foi a madeira. Foi cortar todas essas árvores e vender. E depois vieram o café, gado e muitas outras coisas. Então cortou as árvores. E aí a cidade hoje é um lugar muito quente. Justamente porque não tem árvore nenhuma, tudo foi cortado. E aí eu falo desse lugar também e reivindico esse nome, né? E nego esse nome, o Valadares, né? Porque o Valadares é por causa do Benedito Valadares, que era um interventor, né? um governador interventor posto pelo Getúlio Vargas, né? Depois do golpe na década de 30, né? Então outro golpe, e ele coloca o Benedito Valadares como governador. E aí em 38, 38, né? 37 para 38, ele eleva o povoado de Santo Antônio, né, das Figueiras, para a categoria de cidade. Né? E aí a cidade passa a carregar o nome de Governador Valadares, e quem aí nasce tem que carregar no gentílico o nome do Benedito Valadares, né? Tem que ser valadarense. E aí eu, como parte do meu trabalho, como sou Nazaré, tenho que negar o Valadares. E assim eu faço. Mas aí essa cidade é importante para mim nesse sentido, ter nascido aí e pensando no contexto de América, né? Porque na década de 40, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a família com a qual a minha família, né, por parte de mãe, tem relações desde o final do século XIX, né, uma família trabalhando para outra, e eu cheguei a trabalhar para eles também durante um bom tempo, até conseguir me sair desse lugar. Essa família passa a trabalhar com a mica na década de 40, né, durante a Segunda Guerra Mundial. A mica era um produto, era um isolante térmico usado na indústria bélica, e até mais ou menos essa data, né? Depois ela vai ficar obsoleta, mas tem uma grande exploração de mica aí, e a família que minha mãe trabalhava para eles, e a família da minha mãe, eles trabalharam com exploração de mica e vendiam a mica para os Estados Unidos, né? No contexto da Segunda Guerra. E aí também tem uma tradição da lapidação de pedra também. Também o Valadares aqui e o Teoflotone, né, são lugares que disputam, né, quem tem a melhor maneira de lapidar uma pedra, né? E aí essas pedras também são vendidas para os Estados Unidos, né? E aí o que acontece com esse movimentar, né, de estadunidenses para essa região, né, e o negócio, né? Parece que as pessoas passam a ter um desejo de ir lá para os Estados Unidos, né? Pelo menos conhecer esse lugar, e isso vai se intensificando até que durante a ditadura militar, muita gente passa a migrar para os Estados Unidos. É um tempo que as coisas começam a ficar difíceis. Então, na década de 60, começa um ciclo maior de migração para os Estados Unidos, e isso vai intensificando, chega no ápice na década de 80, até meados dos anos 90, né? Mas, então, o ápice, anos 80, muito. E até hoje né, eu cresci ouvindo sobre essas histórias. Então, minha formação sobre esse lugar. Então, o primeiro território que eu tenho, assim, geográfico e
o conceito de existência é Estados Unidos e México. O México como lugar de passagem, né? Então a gente saía daqui, né, de mais ou menos aqui, e as pessoas vinham para Belo Horizonte e depois faziam o trajeto até o México, e do México atravessavam o deserto aí, Arizona, o Rio Grande, e iam para os Estados Unidos, né? Desde a ponta aqui no Golfo, né? Aqui no leste ao oeste aqui, as pessoas eram um lugar de caminho. Então esse é um lugar de existência, eu cresci com isso, ouvindo isso, né? E acho que tive até desejo de fazer esse caminho, né? Tive esse desejo, assim. E aí eu acho que eu passei a trabalhar isso, né? E aí eu passei a ver o mundo de outros lugares também. Então essa é a construção de América para mim, né? E eu acho que aí para o povo aí que faz essa rota de migração, esse meio entre México e Brasil é ignorado, né? A existência do México só existe, né, só é possível para esse lugar de passagem. E o México é uma espécie de um lugar de passagem que as pessoas veem como uma espécie de um inferno, assim. Dizem, quando você conversa com as pessoas, eles falam para ter cuidado, né, no México. Que o México só tem porqueira, gente perigosa. O negócio é que as pessoas vão direto para a fronteira, e nessa fronteira entre México e Estados Unidos é um lugar que chega imigrantes de toda a parte da América Latina, e também chega gente para se aproveitar dessa gente, né? Tanto a polícia quanto outro tipo de pandillero, como eles dizem, né? Os bandidos, os pandilleros, as marras. E aí então você sofre violência de todos os tipos aqui, né? Então aqui na cidade onde eu venho, a gente escuta muitos relatos desse lugar, né? Mulheres que foram violadas, gente que morreu, gente que desapareceu, gente que ficou preso, depois foi deportado. Mas mesmo assim as pessoas continuam indo, né? Então tenho parentes que foram, amigos, né, que foram. E no final da década de 90 eu pensei em fazer esse trabalho, né, esse mover para lá. E eu acho que é o mesmo desejo parecido com o desejo que eu quis ser da polícia, né? Eu fiz, no final da década de 90 eu fiz muita coisa, assim. Até então eu trabalhei como diversos tipos de trabalho, e o último trabalho aí na década de 90, um dos últimos, era faxineiro, ele chamava limpador. Isso. A empresa era uma franquia e estava trazendo para o Brasil um modelo de limpeza dos Estados Unidos. Então estava chegando o balde Rubbermaid, mop pó, mop úmido, equipamentos de limpeza dos Estados Unidos que até então não eram vistos. Então essa empresa foi pioneira em trazer esses equipamentos de limpeza para cá, os baldes. Até então tudo era feito com pano de chão, o balde, o rodo. E aí no final da década de 90, até meados, talvez 96, por aí, eles começam já a trazer esse modelo de limpeza e eu passo a trabalhar com eles. Eu trabalho num evento que foi importante, foi a Alca, né, um encontro da Alca que aconteceu no Minas Centro, e eu limpei o banheiro de muitos chefes de estado da América. Eu gosto de falar que esse é um dos primeiros trabalhos de notícia de América,
foi limpar a merda dos presidentes da América, desde o norte, no extremo norte, né, até o sul. Então, eu vi muitos chefes de estados bem pertinho, assim, e eu limpando a privada onde eles cagavam, né? Então, Notícias de América também, essa viagem é um pouco de, metaforicamente, também limpar essa merda. Então, eu já estava fazendo isso lá atrás. E aí, eu pensei que poderia também fazer esse caminho, ir lá ver o que acontecia lá. Então, nesse, né, 97, também estava terminando o segundo grau, atrasado, mas estava terminando. E aí, de muitas possibilidades de fazer, entrar para uma escola, né, que era, pensava talvez medicina ou direito, e eu tentei muitas escolas de militares, né, eu tentei todas as carreiras de polícia possíveis, desde a civil, a polícia militar, a escola de oficiais da polícia militar, exército, marinha, aeronáutica. Eu até passei, assim, eu não passava no psicotécnico. Se eu não teste físico, eu passava, eu era meio, treinava, assim, tinha um preparo físico que eu vinha condicionando o corpo justamente para passar nesses testes, mas o psicotécnico não me ajudou, né? Não tinha talento. E aí eu fiz a prova para o teatro universitário, também não tinha habilidade. Fiz para a Escola de Belas Artes também, não tinha habilidade não. Aí eu tava danado, né? Mas eu resolvi insistir. Nesse ano também, começo a trabalhar com o mestre Orlando, né, um escultor baiano que residia aqui em Belo Horizonte, radicado aqui em Belo Horizonte. E aí ele dá uma direção e mais tarde eu acabo entrando para a Escola de Belas Artes. Mas esse caminho, né, aqui, América Latina, esse trânsito, tem a ver com esses desejos, né, de, né, seguir para o norte, né, pessoal, né, de nortear, né, e eles falavam que eu estava meio desnorteado, eu estava desnorteado, né, por isso que eu queria entrar para a polícia dos Estados Unidos, né, lá para o norte, para ver se eu norteava. Mas o que acontece é que isso é um lugar de saída, né? É um lugar que você vê de ascensão econômica, social, né? Eu do Morro do Carapina, para o Planalto, para o Morro do Cafezal, né? O Cafezal logo aqui, depois para o Palmital, né? Acho que e muitos dos meus amigos, né, que eu conheço desde pequeno, foram para a polícia. É uma opção, assim, de melhor que ser professor, né, na escola. Ganha mais e tem mais respeito, né? Os meninos não mexem com você. Ninguém mexe, né? É um respeito, assim, né? Aquele respeito que a gente sabe mais ou menos, né? Mas é melhor que professor nesse sentido econômico e como as pessoas te olham na rua e a relação com tudo isso, né? Você entra no ônibus, não paga passagem, né? Você chega na padaria, não paga coxinha nem o pão com salame, né? Tem seus benefícios, né? Você tem o seu benefício, o convênio médico de dentista e etc. Então acho que é por isso que muita gente vai, talvez era o que eu estava vendo, né? Nessa época ao mesmo tempo eu estava fazendo muita coisa, né? Vendendo
Muamba do Paraguai, né? Então já tinha um trânsito, né? Já estava pensando em América, né? Enquanto eles estavam falando da área de livre comércio, né? Estudando, a gente já estava fazendo o livre comércio aqui entre Brasil e Paraguai, né? E ao mesmo tempo negociando com China, né? Então China, Paraguai, Brasil, né? Fronteira aqui e dali para cá, Belo Horizonte, centro de Belo Horizonte. Então esse trânsito já acontecia. Isso é América, né? É Brasil, né? São as relações internacionais. E aí eu começo a ver isso, né? E aí o que acontece quando eu entro para a Escola de Belas Artes, né? Eu nunca tinha andado de avião e nunca tinha saído de Minas Gerais, nunca tinha saído, né, do Brasil, né? Se nunca saiu de Minas Gerais, nunca saiu do Brasil. E aí o primeiro lugar que eu vou é Maranhão, né? Conhecer o mar, isso é importantíssimo, né? Você conhecer o mar, você vê chega na borda do continente, você fala, quem sabe atravessar esse rio grandão, né? Sempre o mar, para quem nunca viu, é sempre um rio grande. Você fala, nossa, isso é maior que o Rio Doce, né? Será que dá para nadar até o outro lado? Isso é um pensamento que é da razão, uma outra razão. E aí esse lugar da arte permite que eu vá fazer isso, né, já mais tarde, em 2005. E aí eu tenho a sorte que ele faz, né? Dali eu vou, né, aqui do Morro do Palmital, eu vou para Nova Delhi, na Índia. E aí eu tenho muita sorte que eu faço esse caminho via África do Sul. Então é Palmital, Johannesburgo, onde eu passo um dia, e Mumbai, Delhi. E aí eu faço isso, né? Essa meia bola, né? Uma meia lua. Então esse dia em África foi muito importante, né? Mas antes disso eu já tinha feito algumas viagens andando aqui no território brasileiro. Tentei chegar em Venezuela, em Caracas, andando, acabei não chegando. E aí depois eu vou fazer essa viagem e volto para cá, né? Nunca tinha saído nem, assim, a não ser na fronteira paraguaia, né? E aí eu vou fazer isso. E aí isso desperta outras coisas, né? Aí depois eu faço esse caminho até Indonésia. O mesmo caminho, só que um pouco mais longe, do outro lado, né? E aí isso começa também a alimentar esse desejo de seguir para o norte também, que já era um desejo, mas que tinha que ter esse conhecimento dessa área toda, que mais intensificar essa relação com a América Latina, né? Que a gente muitas vezes pensa, a gente está fora, né? Brasil latino é quem fala espanhol. E gringo é todos os outros que não são brasileiros, né? Então eu começo a fazer esse caminho para o norte e ao mesmo tempo que faço esse caminho para o norte, né, esse caminho aqui também vai se intensificando. Então é seguir para o norte, mas
a cabeça também vem muito aqui, né? Então, ao mesmo tempo que faço uma aproximação do ser indígena de minha família, e uma das perguntas que eu faço em Índia, né? Who is my brother? Quem é meu irmão? Né? E aí, a pergunta aí também é como a Índia continuar sendo Índia se eu não estiver índio, sendo o que sou. Isso vem intensificando cada vez mais a minha relação com a família, né? Minha mãe, e esse lugar Borum, né? Esse lugar indígena, né? E esse lugar Afro-Borum, né? Que é esse, meu irmão tá aqui, eu tá aqui, né? E aí nessa caminhada, nessa aproximação desse ser indígena aqui, também tem uma aproximação do ser afro aqui, né? E esse ser indígena que está aqui, né? E essa palavra, né? Que remete à Índia. Então você tem uma palavra índio, né? Que nomeia muitos povos desse território, mas é uma palavra que se refere a esse local geográfico Índia. E essa palavra, aqui ela ganha uma carga tão forte que ela vai passar a nomear povos nesse continente de África. Então aqui você também se refere aos povos de culturas tradicionais, né, e que mantêm uma relação forte com a tradição, né, com o passado, são considerados índios, ou indígenas, ou indigenous, né, ou tribal, tribos. Então, essa palavra índio, ela traz uma carga pejorativa aqui, índio, como primitivo, atrasado. E isso não só aqui como aqui. Mas ela traz uma carga, e ela é tão perversa que é por isso que muitos de nós, né, muitos boruns e puris e outros, não vão se dizer índios, indígenas, deixa isso para lá, esquece esse meu ser índio, meu ser indígena, né? Índio era minha avó, né? Ela que era índia, né? Eu não, eu já não sou mais índio, ela que era primitiva, né? Eu já sou moderno, não sou índio, né? Mas ela traz isso, né? E aí, quando você deixa de ser isso, né? Você tem uma palavra forte, pejorativa, para designar uma pessoa daqui que pertence a esse território. E aí, ou ela carrega esse nome, né? Esse termo pejorativo, ou ela deixa ele. E deixar esse nome é perder o território. Então, do ser indígena, você passa a ser somente o ser pobre. Você perde a sua característica de identidade, né, social, étnica, né, sua identificação com o território, e passa a carregar somente, né, esse outro lado pejorativo social. Pobre. Você é pobre. Então você deixa uma palavra pejorativa para carregar outra, né? Você deixa uma palavra pejorativa no sentido racial, étnico, para carregar uma palavra pejorativa no sentido social.
né? Então, você perde, né? Então, não é que se perde, né? Mas fica meio oculto o racismo aí para você ter uma discriminação social. E não que essa gente deixe de ser o que são, né? Ela deixa numa camada e num documento, né? Mas as marcas do ser indígena estão aí, mas ela continua. Como ela nega, né? Ela vai ser só pobre, e aí ela não pode reclamar o seu direito ao território, o seu direito à terra, porque essa terra pertence ao índio, ao indígena, né? Ao botocudo. Como você é pobre, é só pobre. A discriminação aqui é social, tem nada a ver com social, com racial, com étnico. Aqui o mesmo, né? Índio é aquele negro que continua lá, no seu modo tradicional de vida, mesmo, né? E às vezes ele pode ser integrado, né? Pensando no contexto do sul de África, né? E na África do Sul, agora mais recente, né? Namíbia, né? Moçambique, né? E até Angola, né? Índios, indígenas, né? E aí tinha um moço aqui, o Dr. Gianni, na Escola Superior de Comunicação, né, de jornalismo, Escola Superior de Jornalismo em Maputo. Ele falava disso, ele teve essa experiência de ser índio e com documento, carteira, né, até chegar no integrado, o mais próximo do branco que podia ser, né? Então ele foi subindo de categoria e com documentos, né? Ele tinha documentos, né? Índio, aí ele conseguiu provar que já estava um pouco evoluído, aí ele ia até ele conseguir a carteira de integrado. E aí hoje aqui, na África do Sul você fala de indígenas, e aí eles falam que os únicos índios, indígenas, são os Khoisan, e a gente pode lembrar do Khoisan, de um filme que foi muito popular, a gente falou de filme de Hollywood, de Sessão da Tarde, os deuses só podem estar malucos, né? Esse povo é Khoisan, na região aqui do Cape, né, do Cabo, aí, próximo à província onde está a cidade do Cabo, né, Cape Town, né, e os Khoisan desde o sul de Angola até o sul aqui talvez até o Cabo da Boa Esperança. Esse é um território Khoisan. O Khoi e San são dois povos que acabam sendo colocados juntos, né, os Khoisan. E aí na África do Sul dizem que os únicos indígenas são os Khoisan, né? Todos os outros conseguiram deixar de ser índio. Em Moçambique, quando você fala da questão de índios, né, cria um certo desconforto, né, porque é uma palavra pejorativa. Inclusive, quando a gente está lá e você fala, alguém pensa que você está se referindo aos negros, aos africanos, aos afros. Eles podem perguntar, né, se não tem uma maneira melhor de se referir aos africanos aqui no Brasil, na América do Sul, que não indígenas, índios. Então, essa palavra, né, que se refere à Índia, né, o indiano, Índia, que é trazido para cá, para esse continente, né, ela tem essa carga perversa,
Ou você aceita para ter uma ligação com o território, ou não. Mas é de uma maneira tão forte que, para se livrar dela, primeiro você tem que aceitar. Tem que aceitar o ser indígena. Porque é muito forte isso, né? E aí você fala do índio. E aí? Não, ele não é índio. Ela não é índia porque usa calça, né? Somente se usa calça jeans, camisa estampada, óculos, tem Facebook, né? Instagram. Índio não tem isso, né? Índio anda pelado, com arco e flecha e cocá, né? Não tem celular, não dirige carro, né? Eu lembro disso aqui num centro cultural na cidade de Porto Alegre, né? Eu queria saber como chegar ao Morro do Osso, um lugar onde uma aldeia, né, um território caigangue em Porto Alegre, né, e tinha alguém que tinha informação ali, disse, não, esse povo não é índio, não. Inclusive, eles dirigem carro e até atropelou meu cachorro, tive que gastar R$1.000 no veterinário, não são índios de jeito nenhum. Então, essa coisa. Ao mesmo tempo que eu chego aí, né, e chego aí andando de chinelo, né, e aí é outro modo, né, porque dos pajés vira e fala, Paulo, por que você não tem um carro? Até índio hoje em dia tem carro, por que você não tem um? Né? Então, a diretora do Centro Cultural fala que eles não são índios, né? Porque eles dirigem carro. E aí quando eu chego aí, o pajé vai falar comigo que eu tinha que ter um carro, né? Porque até o índio tem carro hoje, né? Então já é um outro contexto. Então talvez quem está lá no lugar primitivo é a diretoria aqui, né, do Centro Cultural, né? Ela ainda vê o ser indígena andando a pé. E aí nesse sentido, nesse momento eu estava mais próximo do que ela via como ser indígena do que o pajé caigangue, que estava dirigindo um carro e que me deu uma carona, né? Então isso não é possível, né? Como que um índio te dá uma carona, né, num carro? Não. Mas é isso, né? Então você aceitar isso, né, para se livrar dessa palavra, né, desse lugar, para passar a ser povos originários, né, originário daqui, desse território, né, primeiro você tem que ser esse índio, ser esse indígena. O que em outros lugares já tem uma conquista, né, que na Argentina, os com, chamado pelos espanhóis de toba, né, pejorativamente de toba, né, porque diziam que tinha a cara larga, né, queixo largo, testa larga, são os toba. E aí toba é todo mundo, desde a pessoa aqui da América Latina, quanto aqui nas Filipinas, todos são toba. Né? Mas os tobas, nós somos com, é o povo com. Não é índio. Pueblo originário, né? Aqui no norte da América do Sul. Mas aqui na América Central ainda se fala indígena. Aqui nós ainda somos indígenas. E ao mesmo tempo tem esse lugar aí, se eu sigo um pouco mais ao norte da América Central, né, Guatemala, sul do México, né, você tem os maias,
né? O povo maia, né? Mas são muitos povos que constituem o que se chama de povos maias. E que alguns se assumem como maias, outros não. Porque também tem uma massificação no sentido do que é maia, né? Mas são esses termos que viajam, né? Entre África, América, né? Ou aqui, né? Aborígene, também pode ser uma palavra pejorativa, né? E aqui, há quem reclame pelo sua autodenominação, né? Ser Borum, né? Pessoa, é autodenominação. Borum. Botocudo é um jeito pejorativo. Mas ser Aimoré também, né? Aimoré também é um jeito que o outro, não o português, mas o outro indígena, chamava, né, os outros, né? Principalmente os Boruns e outros povos, né? Da rama Borum, né? Aimoré, possível que venha de Mboré, que é Mboré em Guarani, Mboré é o nome da anta, né? E talvez seja Aimoré vindo Mboré e tem a ver com Botoque também. Mas o povo é o Borum, né? E depois de muito tempo se aprende, né? Vamos fazendo cooperação, ligação, né? Coligação, né? Então, alianças, né? Se no passado houve guerras, né? E incentiva essas guerras, né? E, né? Muito por parte dos invasores, né? Que provocava essas guerras, né? Entre grupos diferentes que tinham suas, né? Seu lugar sagrado, né? E sua preservação. E uma guerra não era para dizimar o outro, né? Mesmo que era, né, um inimigo tradicional, a existência desse outro era essencial para a existência do povo Borum, por exemplo, né? Ou do povo Guarani também. Não tinha que dizimar o outro. Não tinha que dizimar os Aimorés, como eles diziam, os Charruas, né, os Charruas, os Caigang. A existência de todos esses, embora houvesse diferenças, né, e rixas, e o que seja, conflitos, a existência deles era essencial. Precisa do outro para que continuasse existindo, né? Você precisa do jaguar, embora o jaguar é importante no sistema, né? A onça, né? A gente teme, respeita, sabe da existência e da força da onça, né? Sabe que se a gente encontra uma onça e ela tem fome, né? Ela vai te atacar, a gente vai ter que brigar, né? Você tem um conflito. Mas se tá tudo bem, cada um segue seu caminho. A onça, né? O macaco, a onça e o veado, né? A onça não vai matar o veado simplesmente porque encontrou, né? Ela vai matar ele se precisar matá-lo. Se ela não precisa, ele vai estar ali. A existência da onça e do veado tem que ser garantida. É importante que eles estejam aí.
E assim com outros povos. Mas quando se tem a contaminação desse território, né, essa invasão, essa colonização, você tem também, provoca um desequilíbrio. Você tem, a gente fala de um lugar, de uma ecologia, né, uma questão ambiental. Essa enfermidade, ela já tem mais de 500 anos. Esse desequilíbrio ecológico aqui já tem mais de 500 anos. É um desequilíbrio ecológico que afeta não só animais quadrúpedes, né, mas o animal humano também, né, afeta muitas sociedades, né. Muito se perdeu com isso, desde essa ponta. E ao mesmo tempo que isso tudo é sobreposto, né? A gente fala desse caminho, né? Esse caminho entre Salvador e aqui também é um caminho que sempre existiu, né? Sempre existiu, mas ele o que acontece é uma sobreposição de outro caminho sobre ele, né? E depois a sobreposição do asfalto sobre esse lugar, né? Mas existia um caminho aqui, existiam muitos caminhos em América, né? De São Paulo até o Peru, né? Santa Catarina, Assunção. Então, esse é um território que estava equilibrado. Existia uma ecologia aqui. E muitas vezes essas estradas de concreto, de asfalto que a gente passa, ela está em cima de um caminho anterior. Um caminho milenar. Até esse aqui, que a gente pensa na Pan-Americana, né? Que seria um caminho que ligaria as Américas, né? Desde o extremo sul ao extremo norte, né? Esse caminho que se intensifica durante as ditaduras recentes, né? As ditaduras do século XX na América, né? E aí esses desejos militares, né, da modernidade, né, como a transamazônica, né, a pan-americana, eles são pensados em cima de caminhos já existentes, anteriores, né? O próprio aqui, Canal do Panamá, né, que liga, né, aqui é um canal que liga os dois oceanos, né, ou aqui o Golfo, né, do México, né, ou o Mar do Caribe, né, mas que liga esses dois lugares, né, nesse istmo que corta aqui, né, o Pacífico e esse outro lado, né, que vai dar no Atlântico, né. Aqui, onde foi construído o Canal do Panamá, ele foi construído sobre um caminho indígena, né, um caminho cuna, né. E aí é importante pensar no povo cuna, né, porque o povo cuna, né, tem uma consciência, teve uma consciência antes mesmo de Américo Vespúcio. Pensar em América, né, reconhecer esse território como um continente, o povo cuna já sabia disso, né? O povo cuna já sabia que se tratava de um grande território, não de uma ilha, né? Mas mais tarde a gente vem, né? O Américo Vespúcio faz esse contorno, né? Ele chega no Rio São Francisco, né? No dia de São Francisco, né? Dizem que é o Américo Vespúcio que nomeou o São Francisco como Rio São Francisco. Gosto de pensar nisso porque a gente tem um olho d'água no Palmital
que vai dar no São Francisco, né? Ele desce até o Rio das Velhas em Santa Luzia, né? E depois o Rio das Velhas vai descer e lá perto de Pirapora, né? Ele deságua no São Francisco, ali onde teve, né? Tem uma igreja, né? De pedra, né? Construída com mãos pretas, né? Ali no interior de Minas Gerais, né? Uma igreja de missionários, né? Pedra sobre pedra, onde nasceu uma figueira em cima, né? E a figueira tomou conta de toda a igreja. Essa é uma imagem que você pode colocar aí, né? É um trabalho que eu fiz aí, que é o Iroco de Bom Jesus, sobre a igreja de pedra aí. E aí essa semente, né, uma semente bem pequena assim, da figueira, né, do guapó, que é um iroco, né, ela cresceu e tomou conta de toda essa igreja de pedra. Mais tarde, depois o povo da modernidade, acho que tem um ano, se muito, cortou toda, assim, picotou, podou, né? Eles podaram, fizeram uma poda na figueira. Continua aquele toco lá, igual essas podas que a gente vê aqui na cidade, né? Fizeram com a figueira centenária lá ali na esquina do Rio das Velhas com São Francisco, né? Que foi nomeado pelo São Francisco, pelo Américo Vespúcio. Mas é bonito que essa figueira, né, nasce aí, que ela a figueira é um iroco, né? O iroco é um orixá raro, e muitas vezes ele é traduzido como São Francisco, né? Que o São Francisco, né, aquela imagem, aquele santo que recebe os animais, né, os pássaros pousam nele, né? E o iroco é isso, né? O iroco também tem uma relação forte com isso, né? Com esses animais, dizem com os pássaros, né? Com as mães, né? Então o iroco é um orixá muito antigo, né? E tem uma relação íntima com a mãe ancestral, né? E com os pássaros. Então muitas vezes ele é traduzido, né, como São Francisco, né? O iroco é o iroco, São Francisco é São Francisco, mas se pode fazer uma relação, né? E aí o Américo, né, foi contornando e percebeu que isso se trata de um continente, né? Percebeu depois dos cunas e de muita gente, né? Porque os guaranis, né, e outros povos, os kaiowás, sempre souberam disso, né? Sempre souberam que aqui tem uma água grande, desse lado tem uma água grande, que isso não é uma ilha, é um grande território, né? Sempre souberam disso. Mas o Américo Vespúcio foi o primeiro branco europeu que tomou consciência disso e então, como eu tenho que carregar, ou deveria carregar o gentílico de Valadarense, né? Aí a gente também anda carregando o gentílico, né? A reverência ao Américo, né? Americano. Então, e aí aqui eu gosto de pensar outros lugares, né? Mas a gente ainda está num lugar que a gente ainda tem que conquistar esse lugar de ser americano, né? Para depois passar a outro lugar, né? Para depois pensar nos termos cunas para o território americano, né? Ou podemos pensar durante também. Mas eu gosto de pensar muito nisso, né? Nessa relação, né? E pensar nisso porque a gente
fala de América, Latinoamérica, né? Latino-americano. Latino-americano e americano. Afro-americano e americano. E aí eu gosto de trazer esse lugar, aproximar o afro-americano e o latino-americano para falar desse lugar que é nos colocado o lugar de sub-americano, né? Ser latino-americano e ser afro-americano muitas vezes é um lugar de sub-americano, né? Porque o americano mesmo é o americano branco, né? De origem europeia, caucasiana. Porque mesmo nascido aqui, nesse território, né, você é um sub-americano se você não tem essa origem norte-europeia. Né? Você é um afro, é um latino-americano. Então, quando eu falo de latino-americano, eu gosto de falar de anglo-americano, ou de anglo-saxo-americano. Quando eu falo de afro-americano, eu gosto de falar de euro-americano. Né? Então, colocar o seu lugar. Se eu falo de América, de americano, eu estou falando do território completo. Mas se eu falo de Latinoamérica, então eu faço uma contraposição com Anglo-América, ou Anglo-Saxo-América. Porque senão a gente tem uma subcategoria. E aí por isso, né, como outros já fizeram isso, de dar a volta, né, de virar, de colocar o globo no seu lugar, né, é bom a gente pensar, né. Então eu venho cada vez mais seguindo esse lugar de virar o mapa, de aprender a visualizar o mapa desse outro lugar, né, ou assim, né, assim, né, quem vem de Europa, né, ou de África, a gente enxerga esse continente assim, né, de onde a gente vem. Ou se eu venho do outro lado, né, se eu venho daqui, se eu chego à América pelo Pacífico, né, eu vejo ele assim, né, então a partir do olhar, como que você chega à América, né? E eu gosto de pensar o centro do mundo, né? Eu gosto de pensar aqui, né? Onde eu estou, né? Eu gosto de pensar aqui, né? Como um mundo, o centro do mapa, né? Para mim começa a ser aqui, né? E aí as outras coisas não voltam, né? Porque o centro, eu acredito, é aquele lugar, né? É como o corpo, né? O próprio umbigo, né? Porque a gente tem essa palavra, né? O cara tá olhando para o próprio umbigo, né? Falando do próprio umbigo. Mas é aí que a gente começa, né? A gente lá, né? Nesse globo, nesse mundo, né? Nessa bola aqui, né? Esse mundo que é formado pela barriga da mãe, né? A barriga da mãe é um mundo pra gente. E a nossa existência começa pelo umbigo, né? A gente é alimentado pelo umbigo. Depois a gente, né, quando sai daí, né, tem essa passagem para esse mundo externo, né? Tem esse corte com o umbigo, mas a gente é alimentado aqui, né? A gente nasce como essa estrela, né? Essas 5 pontas do corpo, né? Mas é aqui, né? E a gente vem crescendo a partir daqui. Então a gente tem que olhar de outro modo para o próprio umbigo. É o centro. E aí o mundo a gente olha a partir desse lugar, né? É como olhar nossa própria história, né?
eu parto desse lugar onde eu nasci, onde eu me localizo no mundo, né? Onde eu cheguei nesse mundo, né? O umbigo, né? E onde eu fui colocado para fora, e a partir desse lugar, como eu passo a caminhar e reconhecer esse território que é a casa de minha mãe, né? O entorno da casa de minha mãe, o bairro, a cidade e o mundo, né? Então, eu reconheço o mundo a partir daqui, né? Então, eu começo a caminhar e dar as voltas, os giros, as caminhadas e conhecer o território a partir daqui. Então, esse é o primeiro ponto de referência. Eu sei sobre esse lugar ao norte, né, ou esses dois lugares a norte, depois de reconhecer esse lugar, a casa de minha mãe. E aí, a partir da casa de minha mãe, chegam notícias do fora, chegam notícias do centro da cidade, de outra cidade, de outro estado, chegam notícias do mar, chegam notícias do Maranhão, chegam notícias do México, dos Estados Unidos, chegam as notícias do mundo. Então é a partir desse lugar, de onde eu nasço, a partir da casa de minha mãe, que eu penso o mundo, que eu penso América, que eu penso África. Né? E aí a partir daí, né, eu venho pensando esse território, tanto América Latina quanto África, e o trânsito disso. Né? Então eu acho que é um pouco isso. Né? E aí, Notícias de América fala desse lugar, que é América, mas fala de África, e fala de Ásia, né? E fala desse mundo contemporâneo. E para mim esse mundo contemporâneo, né, é a partir desse lugar, né, e a existência também, né, quando você tem um movimento, né, e um movimento de mercado, né, um movimento quando os caras saem daqui, né, quando tem um caminho que é fechado, né, o Mediterrâneo. Você tem esse caminho que é fechado, né, para o mercado aqui, né, e esse povo quer continuar tendo acesso a esse mercado do lado de cá, os produtos que vêm do lado de cá, né? Eles querem fazer um outro contrabando, né? Então, eles têm que dar a volta. E aí que se descobre esse território, né? E esse também, quando tem uma ciência, os caras querem dar a volta, né? Quando se toma ciência que esse mundo é uma esfera, né? Então vamos dar a volta para chegar aqui e a gente continuar fazendo o mercado acontecer, né? O mercado é essa metáfora do mundo, né? Essas esquinas, né? As encruzilhadas, né? Mas isso acontece, né? A construção desse mundo contemporâneo acontece também em grande parte pela cozinha, né? Os caras querem as especiarias, né? Daqui, pimenta e todo esse tempero indiano, né? Para temperar, conservar a carne e tudo, né? É a cozinha aí. Então, e aí eles vão contornar e construir esse mundo aqui, né? Então esse mundo contemporâneo passa muito pela cozinha, né? E o que eu faço em Cadernos de África também é partir da cozinha de minha mãe. O que tem ali, o que tem de África aqui e o que tem aqui em África, né? E o que daqui vai para cá e daqui para lá, né? E aí eu vou descobrindo muito, né? Vou descobrindo, né? Os homens de maíz, né? Os homens de milho, o povo de milho da América Central, né? Guatemala, México. Mas eu vou descobrir que isso vai para a África.
e que muito da alimentação hoje em África é o milho, o maíz. Mas, ao mesmo tempo, você vai descobrindo que também existe um maíz, um milho aqui, que é anterior a isso. E, ao mesmo tempo, Ásia, né? Que é um outro caminho, né? Eu tenho pensado em 3 caminhos, nos As, 3 As, como o As do jogo de baralho, né? Que passa, por mim, passa por outros trabalhos, como jogos de azar, né? Então, eu estou falando de lugares de jogo, de sorte, mas de azar, cartas que são marcadas. Então, aqui eu tenho o As do jogo do baralho, dessa possibilidade, mas os As de América, África e Ásia. Então, eu tenho Notícias de América, Cadernos de África e um outro caminho, né, que é o Made in China. É uma espécie de trilogia que vai acontecendo ao mesmo tempo, que eu venho pensando. Mas esse lugar se passa pela cozinha, como tem a construção. E aí eu venho pensando no arroz e feijão, né? E aí, em princípio, pensamos que o arroz é uma coisa daqui, né? Mas eu vou descobrir que o arroz faz 3.000 anos que também se cultiva arroz aqui em África. E às vezes quando eu vou lá com os machacalis, quando eu conheço alguém, encontro com alguém, ele fala, né, o arroz é daqui, né? Não, é uma cultura nossa, né? É também, né? E às vezes, né? Então há esse movimento. E às vezes não se acredita, né? Então, mas é esses movimentos que eu venho fazendo, né? Então, às vezes o globo pode estar assim, né? Pode ser visto assim, mas também pode ser visto assim, assim, né? Ou assim. O arroz às vezes está aqui, mas ele também está aqui. E pode vir aqui. Né? Acho que é isso aí. Então, venho virando os mapas, né? Como muitos, né? E aprendendo a ler o mapa por outro lugar, né? E a relação entre andar, né? E esses ônibus, né? Então, andar também é um lugar de falar da gasolina, né? Andar também é de falar, né? Que petróleo e banana continuam sendo produtos, né, de cobiça, cômodos, né, e as pessoas continuam matando por petróleo e banana, continua faltando água, às vezes no morro, às vezes a internet não chega lá no alto, lá, do Morro do Palmital, às vezes tem rádio que chega, às vezes não, e às vezes do alto do morro eu enxergo muita coisa, né? Eu enxergo os caminhos, eu enxergo, né, ali do alto. Eu enxergo a Estrada Real, eu enxergo lá em Sabará, eu enxergo Luzia, né, em Confins, esses caminhos de Luzia. E é um morro, né, uma favela que muitas vezes é invisibilizada, né, invisível. Às vezes é bom, às vezes não. Né? É bom esse lugar do invisível porque
fica longe da especulação, né? Então, tenho que ter muito cuidado para falar desse lugar. É um lugar que tem uma das vistas mais bonitas aqui da Grande Belo Horizonte, né? E facilmente pode sofrer um processo de gentrificação, né? Então, quando a água chegar aí, é possível que ela chegue junto com, né, a água e a luz chegar aí, ela chega, mas ela chega para servir outra gente. E as que estão aí hoje são empurradas para um outro lugar mais longe, onde a água e a luz ainda não chegaram, né? Mas, por outro lado, é bom conscientizar a gente aí desse lugar. E quando eu falo desse morro, não é uma apologia à pobreza, né? À falta. Não. Que aí precisa de água, luz, internet, todos os serviços que chegam a qualquer lugar dito urbano, né? E nobre, área nobre. Aí é uma área nobre, só que sofre por isso, né? Então, o que eu falo daí é que é um lugar de valor, né? E onde valor histórico, que tem mais de 12 mil anos de importância, é um lugar muito importante para a América, né? Gosto de pensar que Luzia andou por aí, né? O povo de Luzia andou aí no alto desse morro, que é um dos morros mais altos da região. Então, sem dúvida, o povo de Lagoa Santa subiu nesse morro para ver outros lugares, né? Usar esse morro como mirante. Então é importante falar desse lugar, dessa importância desse lugar, né? Luzia, há 12 mil anos atrás, já estava no alto do Palmital, e eu volto aí. Sempre que eu saio, eu volto.